Pessoal, agora os critérios de divisibilidade por 5 por 10. Veja como é fácil. Presta atenção. Professor, quando é que um número ele é divisível por 5? Você só vai ter o trabalho de ver se ele termina em 0 ou em 5. Terminou em 0, terminou em 5, pronto, é divisível por 5. Então o número 975, não tem nem o que pensar. Terminou em 5? Não, sim, é um número divisível por 5. 1980 é um número que termina em 0, então sim, é divisível por 5. Então terminou em 0 ou terminou em 5, então é divisível por 5. Só isso. Professor, e no caso do 10? No caso do 10 ainda é mais fácil. É só você ver se termina em 0. Um número só dá para dividir por 10 quando ele terminar em 0. Então, eu pego aqui o número 1900. 1900 é um número que termina em 0. Então, sim, ele é divisível por 10. Tá? O número 140 termina em 0. Então, sim, é divisível por 10. Professor, 1801 tem 0, olha. 1801. Aí tem 0. Termina em 0? Ah, isso é muito não. difícil. Então, como não termina em 0, ele não é um número divisível. Professor, isso não é justo. Por 10. Você tem que analisar se ele termina em 0 ou não. Ele pode ter 500 milhões de 0. Se ele não terminar em 0, ele não dá para dividir por 10. Ok? Pessoal, agora os critérios de divisibilidade por 4 e por 8, que são bem parecidos. Tá? No caso do 4, vamos pensar aqui. Um número ele só é divisível por 4 quando os dois últimos algarismos desse número formarem um número que dê para dividir por 4. Por exemplo, olha aqui 4.624. Eu não vou pegar 4.624 e vou dividir por 4 para ver se dá. Eu vou pegar só os dois últimos. Ó. Se eu pegar aqui o 24, se eu pegar 24, não é um número que dá para dividir por 4? Se você dividir por 4 vai dar 6, é uma divisão exata. Então, como 24 já dá para dividir por 4, o número todo, 4.624, então ele será divisível por 4. Tá? Então, vamos botar aqui sim. Nesse caso, sim, ele é divisível por 4. Agora vamos analisar os 7.200. E aí, professor, 7.200 está terminando em 00. Toda vida que o número termina em 00, ele também será divisível por 4. Então, vou colocar aqui que 7.200, ele é divisível por 4. Resumindo, quando é que um número é divisível por 4? Quando termina em 00 ou quando termina em um número, você olha os últimos dois algarismos e vê se esse número é divisível por 4 ou não. Olha o caso do 2.345. Será que esse número é divisível por 4? Você vai pegar aqui os últimos dois. Ó. 45, pessoal. 45 é um número que dá para dividir por 4? 45 é múltiplo de 4? Não. 45 não é. Se você tentar dividir 45 por 4, não vai dar uma divisão exata. 44 dá para dividir por 4, 45 não. Então eu posso dizer que esse número todo, ele não é divisível por 4. Agora nós vamos falar sobre o critério de divisibilidade por 8, tá bom? No caso do 8, eu tenho aqui 452.160. Pessoal, no caso do 8, é muito parecido com o caso do 4. Só que ao invés de você olhar para os dois últimos algarismos, você vai olhar para os últimos 3 algarismos. Tá? Se terminar em 000 ou terminar os últimos 3 algarismos formando um número que dê para dividir por 8, então o número todo, o número da questão já será divisível por 8. Vamos ver os exemplos para ficar melhor. Você tem aqui 452.160. Pensa num númerozinho grande. Raul, será que esse número aí dá para dividir por 8? Basta você pegar os 3 últimos. Olha o 160 aqui, ó, os 3 últimos. 160 não é um número que dá para dividir por 8? É só você ver que o 16 dá, né? Então 160 dividido por 8 vai ser quanto? Vai ser 20. Então esse número todo também é divisível por 8. Então vou colocar aqui sim. Ele é divisível por 8. Professor, isso aí tem que copiar, tem na apostila? Tudo isso aí, pessoal, tá no material de vocês, bem explicadinho, bem destrichado, bem detalhado. Tá certo? A gente está só aqui de forma bem objetiva, fazendo um resumo
para que você veja que nós falamos sobre tudo que realmente importava. Então, olha, o 2173. 2173 é um número que, se você observar aqui os últimos 3 algarismos, 173. 173 não dá para dividir por 8. Quem dá é o 160, pessoal. Depois do 160, o 168, que vai aumentando de 8 em 8. Depois do 168, o 176. Já passou do 173. Não dá. Então, o 2173, não. Ele não é divisível por 8. Então, diga que não. E o 9000? O 9000 é um número que termina em 000. Todo número, quando terminar em 3 zeros, ele é um número divisível por 8. Então, no caso do 9000, você bota aqui sim, ele é divisível por 8.